Mandar o double pra vocês aí que eu não tinha mandado. Então, a questão, Dependendo da comunidade que você estava inserido, até comer. Não. Você poderia comer. O que é esse aí que estão falando de 3 advogadas? O que são 3 advogadas? os caras Mas pode falar disso? Fala pra esse moleque caçar um serviço, velho. Fala pra ele aprender a carpinar um terreno. Pra falar um negócio aqui, um satânico. Eu ia falar da mãe dele, aquela borbônica lá, ia falar quantos tirar d'água pra ela continuar sobrevivendo. O convidado fica incomodado com a pergunta. O cara usa a foto, primeiro que ele usa a foto do anjo caído, né? Olha que cara totalmente esfacelado. O cara botou a foto do anjo. E a Martina, inclusive, ela vendeu algumas calcinhas usadas, né? Pra audiência dela. Sério? Vamos ser mais delongas ou vamos conversar mais? Pode vir Super Xandão! E aí, cara? Dale! E aí, rapaziada? Super Xandão Forever. Já tô lançando um base de lá. Eles gostaram da jaquetona de couro aí, ó, do time herói estompando as farsas? Ô Xandão, o que é Based? Based é uma gíria da minha live que a gente começou a utilizar pra destacar atitudes, ações de pessoas assim que são foda, sabe? De presença, de personalidade, o bem contra o mal. Você me considera Based? Lógico, senão não estaria aqui, pô. Claro, é louco, senão eu nem estaria aqui, como não? Maravilha, cara. E desde que apareceu aquela questão lá das apostas, que você começou a cacetar lá, mandar o papo reto, a galera ficou muito contente na minha live, eles gostaram. Então, quando eles viram você expressando sua opinião, eles já mandaram Based. Agora o Felca tá outro nível. Esse é Based. Falaram, eu falei, a cabeça do Xandão é muito pequena. Você tem cabeça pequena mesmo? Eu tenho. Essa daqui. É pequena. Essa é pequena, pequena sua cabeça. Os caras lá, os caras já estão. Aí é complicado. Deixa eu. Aí, ó. Mas assim você é branquinha. A cabeça dele é branquinha. Eu gostei tanto de um personagem do jogo lá, do Dravão, de tacar machado nos outros. Você sabe qual é? Sabe? Lá, então. E eu fiquei viciado lá em estompar os betas do jogo, sabe? Pegava lá uns Paterica, o Namisman lá, uns caras assim totalmente beta, né? E eu queria mostrar pra eles como que se jogava, né? O Liga das Lendas mesmo. Sempre com o flash pra frente, né? Aí fiquei uma fase lá estompando. Estompou legal. Melhor Draven do mundo, estompava. Em que elo? Você LOL? Estompava os betas? Eu cheguei a pegar mestre, mas não durei muito tempo. Caramba, então você estompava mesmo. Então, mas sabe, uma das coisas que me desanimou no jogo era justamente isso. Porque assim, quando eu chegava na melhor de 5 pra pegar mestre, esse negócio de Elo Job ganhou muita força no LoL. A molecada comprava a conta e quanto mais eu subia de rank... Eu comprei. Mas eu queria ser diamante, porque tinha, na época do LoL... Tinha até um status quando você era diamante. Tinha, galera, diamante, nossa, né? O cara joga muito, é nada, tudo ruim. Você conseguia até, dependendo da comunidade que você estava inserido, até comer... Não. Comer o quê? Não, você poderia comer um rodízio. Sim, claro. Claro. Dependendo da comunidade, você poderia ter... acessos sexuais por conta do elo. Mas pior que é verdade. É porque isso é interessante, porque o ser humano, pra tudo, exatamente tudo na vida, existe essa questão, né? Falando do LoL, você já... Assim, uma pergunta que o pessoal do chat que botou, né? Sim. Você já se masturbou pra skin da Irelia Gélida? Você tá maluco? Isso é pergunta desses morfiosos. Isso é danado, né? Aí pra chegar no nível do cara... gostar de desenho, eu fico me perguntando, né, o quão que ele tá afundado no vício, entendeu? Eu, graças a Deus, não cheguei nesse ponto, não. Molecada de 8, 9 anos já tem celular na mão. E uma das primeiras coisas que eles têm contato são com esses jogos. E em todos esses jogos tem figuras que são sexualizadas. Os desenhos, as mulheres com peitão. Então isso vai estimulando o cérebro deles. Deve ter a ver com isso também. Coelhinha, você acha? Riven, coelhinha da Páscoa. Aí mete ela com a lingerie de coelho. Você acha que o moleque... Olha lá, os caras acham a base dele. Eles acham a Riven coelhinha satânica base, tá vendo? É novidade. Eu tive meu problema com isso daí e começou na adolescência também. Só que no meu caso, por eu vir de uma geração diferente, é o que eu tô falando pra você. Naquela época, eu saía muito de casa pra brincar, pra fazer outras atividades. Eu não ficava o dia inteiro no computador. E eu não tinha celular. O mundo mudou muito de 15 anos pra cá, entendeu? Porque é uma droga, é a droga moderna, uma das drogas modernas. Né? Isso aí é... Não, eu não tô falando do cara... O cara vai tomar um banho, 1, 2 vezes na semana, escorregou a mão lá, tocou uma. Isso é uma coisa. Outra coisa é o diário. É a frequência. Diariamente o cara é Instagram, é foto de mulher sensual, consequentemente ele vai acabar caindo pro vício.
é X vídeos. Não é só uma questão do cara ir lá e tocar uma de vez em quando. Não é isso aí, não é nada ainda. Isso é bom. Isso aí, dependendo da situação, dependendo do momento que o cara tá, às vezes pode ser bom pra ele. O problema é ele viciar, ele inverter a regra. Esse é o órgão sexual. Aqui que tá o problema, é no seu cérebro. E quando você inverte o sistema de motivações do seu cérebro, quando você dá os estímulos errados pra ele, pra tentar buscar algum tipo de conforto, você destrói o seu potencial. O que você acha do sexo casual? Os homens que vão atrás das mulheres, vão à caça, como você falou, e ejaculam nelas e tudo mais. Eu acho nojento, cara. Ah, é? E eu me sinto enojado porque eu já fui desses. Eu tive minha época de rebeldia nesse sentido. Você já transou bastante com bastante mulheres, né? Não. Graças a Deus não, porque eu sempre tive passei a entender que não, isso aqui tem que ter uma certa regra pra isso. Se eu simplesmente quiser sair por aí fazendo isso com várias mulheres, eu vou me destruir. Então olha que absurdo, né? A pessoa, ela sai pra rua, ela faz isso com tanta gente, mas não tem amigo. Não tem ninguém ali, sabe? Pra falar uma verdade, pra conversar sobre algo que presta, pra fazer um trabalho que presta. No final, o único contato que ela teve foi isso, pra satisfazer um desejo do cérebro dela. Mas e as mulheres, por exemplo, que fazem um OnlyFans, né, que trabalham, por exemplo, a Martina, ela mostrou ali que ela tem milhões na conta, né? Sim. O que você acha dessas mulheres aí que trabalham com OnlyFans? Não, do meu ponto de vista, isso daí é uma patifaria, mas é o que eu tô falando, eu não culpo pessoas por isso, pessoas, exatamente as pessoas. Porque eu não sei o que tá no coração da pessoa. Tem pessoas que vão por esse caminho porque elas querem. Tem outras que acabam indo por conta do que eu falei. São estímulos, uma vida complicada. Às vezes vai ver, tem problema na família, uma família desestruturada. Então é natural que o homem, por estar com a mente distorcida hoje e ter uma busca gigantesca por sexo fácil, prazeres de formas fáceis, ele vá lá e pague pra uma mulher dessa ir lá e fazer isso. Apresentar um conteúdo desse pra ele. Em contrapartida, a mulher também, por ela entender que hoje ela não pode depender mais de homem nenhum, porque é tudo bando de homem fraco, né? Zero texto. O que ela faz? Ela tem um caminho fácil. Ela prefere tomar a frente e de alguma forma ganhar o dinheiro. E aí ela escolhe tristemente ir por esse caminho que é o mais fácil, que é mostrando os atributos físicos dela, né? Para resumir, sua capacidade de agregar valor à sociedade, você ser ressarcido com isso. Você ganhar o seu dinheiro através disso, certo? Só que hoje, na verdade, é o inverso. As pessoas, elas não agregam valor para a sociedade, elas tiram valor das pessoas e ganham muito dinheiro para fazer isso. Porque a partir do momento que o menino de 8 anos tem acesso a um celular, ele vai lá e vê de maneira muito fácil menina mostrando o corpo na internet, ela tá contribuindo para destruir o espírito daquele menino. E ele nem tem noção disso. Às vezes a menina entra nesse caminho, ela teve a falta de um pai, ela teve a falta de uma mãe, ou um pai pinguço que saía com um monte de mulher, ou uma mãe que cada hora trazia um homem diferente para dentro de casa. Tudo isso sendo feito de forma natural. O que você diria para uma pessoa que ganha muito dinheiro vendendo seu próprio corpo como com OnlyFans, por exemplo? É muito simples, na verdade. Eu proponho aqui um desafio. Sistematicamente, diariamente, e eu tenho certeza que nem precisarão de muitos dias para isso. Antes de dormir, vocês, mulheres que fazem isso, sentem na cama, abram a Bíblia e leiam. Tentem conversar com o Criador e façam a seguinte pergunta no coração de vocês. Eu estou agradando a Deus com isso? Ponto. Na verdade, a maior arma que sempre existiu na história da humanidade é isso, é a oração. Agora, se ela não tiver o interesse de buscar, ela vai continuar fazendo isso que ela está fazendo e ela está no direito dela. Hoje é uma beleza, né? Você pode fazer qualquer coisa e tudo é aplaudido, é bonito. Só que no final, terminará tristemente de uma forma miserável. Essas pessoas terminam de um jeito trágico, sabe? Espiritualmente falando. A partir do momento que você coloca isso no seu coração, é impossível você não mudar. Entendeu? Faz sentido. Deixa eu tirar o jaqueta, eu tô com calor. Dá até calor, velho. Me lembrou uma frase do John Vlogs, que ele falou no podcast. Ele diz assim: o que mais dá dinheiro hoje no mundo é cassino. Sim. Se você quer ganhar muito dinheiro, você tem que ir pra uma dessas três coisas. Sim. Cassino, álcool. Sim. E faz todo sentido. É onde o dinheiro gira, é nos vícios e nas coisas da carne, né? Na fraqueza do ser humano. Quando você entende isso que eu acabei de... Quando você abre mão da sua moral, da sua ética, da sua honra, quando você tira Deus da equação, é muito fácil de ganhar dinheiro, porque esse dinheiro, ele é o dinheiro maligno, do demônio. Ele é feito para deturpar o seu comportamento mesmo. Ele é criado, ele é impresso para te estimular a ganhá-lo de formas erradas, formas que vão destruir o seu espírito. Então o John Vlogs não é base. Não, que mano é base de nada. Pra todos eles, pra essa mulherada aí que divulga OnlyFans, pros caras que divulgam casa de aposta. Eu tava falando até da Virgínia, se eu não me engano. Uma menina esperta que tem aí suas empresas que ganham seu dinheiro. Pra que divulgar a casa de aposta? Coloca a mão na consciência um dia, na cama, pega a Bíblia, abre.
essa Bíblia, conversa com o Criador, faça a seguinte pergunta, eu tô agradando o Criador fazendo isso? Não, entende? Faz essa pergunta de peito aberto mesmo assim, né? De espírito aberto. O que é esse aí que estão falando de 3 advogadas? O que são 3 advogadas? Essa história aí é a história bizarra e satânica que eu zoei na live, na época que eu era moleque ainda. Os caras Mas pode falar disso? É coisa problemática? Não é problemática. É coisa... A gente não começou a conversa falando de que... Aquela questão do impulso carnal, né? De querer sexo, esse tipo de coisa, né? No meu caso, não chegou a ter isso daí, né? Eu brequei. Mas eu tive aí uma questão que eu fui numa festa aí da OAB, né? É festa de advogado, da organização. Isso. Você era advogado? Não, eu era menor de idade, eu fui lá. Você foi convidado. Fui convidado, fui lá, nem sei porque que eu fui, nunca gostei de ir em festa. Eu só peguei e fui porque, sei lá, tava de saco cheio, tava cansado de ficar em casa, falei, eu vou lá naquela geringonça. E aí, cara, é sair de casa que dá problema, né? Você acaba pecando, fazendo merda, né? E aí teve lá, teve três pessoas aí envolvidas, eu não vou ficar dando detalhes dessa história porque eu falei que eu não vou contar. Que é uma história que eu tenho vergonha de falar isso daí. E a molecada, eles perguntaram aqui porque acho que eles pensaram que eu ia contar pra você. Eu não vou soltar, né? Não, só teve um envolvimento aí patético aí. Não, só teve envolvimento aí. Mas daí teve... Tinha 3 mulheres aí, mas não foi nada... Advogadas. Não, a festa era de advogada. Elas eram estudantes de advocacia. Eu acredito que algumas delas, sim, elas estavam lá, né? Estavam lá vestidas de... Acho e que você sim, né? Acabou pecando. Pequei. Fiz merda. Eu fiz merda. Isso aí foi um negócio totalmente patético, cara. Não... foi ridículo. Foi ridículo. Eu não, mas não é isso aí não. Os caras exageram. Já estão exagerando lá já, ó. Mas não tem gente que fala, que conta com orgulho que homens que saem numa festa beija 3, 4, 5, 6, 7, 10, 7 meia acham uma beleza? Sim. Eu acho isso patético e vergonhoso, né? Esse dia eu cometi um erro e não vou fazer, nunca fiz de novo. Né? Nunca mais fiz de novo. Fiquei com vergonha. Não chegou nesse aí. Não, eu sei. Eu brequei. Não, brocou elas, não. Não. Isso aí não chegou. Mas não adianta falar que não chegou, porque os caras distorcem. Eles distorcem, ó. Minha live é assim. Eu falo A, eles fazem o corte e colocam B na internet, esses desgraçados. Eles estão dando risada pra caramba, ó. Eles já devem estar fazendo corte disso, inclusive, ó. Cara, mas isso daí é a coisa mais comum que tem, essas festinhas satânicas de hoje em dia aí, né? Os caras vão aí, beija 3, 4, 5, né? As meninas beijam 70 mil, cara, não tá nem aí, entendeu? Não tem só essa história. Eu já contei a história de um carnaval, que eu era molecão também, duas meninas de Santos, que apareceram lá. Um negócio satânico. Voltei a pé na estrada de terra em busca de redenção, que eu tava me sentindo enojado também pelo pecado, né? A lua tava no céu, eu ajoelhei, sortei um grito lá, né, de redenção. Os caras dão risada. Depois de um carnaval, você... voltei caminhando 12 quilômetros, 3 horas da manhã numa estrada de terra em busca da redenção lá, e olhei pro mato assim, ó. Uma lua gigante, eu falei, agora, ajoelhei lá, sortei um grito, agora, mesmo, em busca entendeu? Da redenção dos pecados. É uma desgraça, cara, sair de casa é uma desgraça, você encontra gente aí, ó, né? O lobisomem, quase veio o lobisomem lá, é uma desgraça, Acontece, né? Acontece, mas é que nem eu falei, graças a Deus, foram poucas vezes. Rapaziada, bom, então... O papo tá bom, Xandão, mas eu preciso urinar. Bora lá. Então, vai conversando com o chat, vai respondendo os comentários e eu já Vamos ver o que os caras estão falando no chat aí pra nós. O que a rapaziada tá falando aí. E aí, rapaziada, Xandão Forever, mandar o double pra vocês aí que eu não tinha mandado, vocês pediram no começo da conversa, mas começamos a falar aí, ó. Vai tomando essa do Prime. Então, a questão, ó, sofazão pro sul. Eu acho que eu vou comprar um sofá desse pra fazer live lá, hein. Rapaz, mas como é que eu não pensei nisso antes? Aquelas cadeiras lá que eu quebro tudo elas. Era muito melhor, né, cara? Pegar um sofá logo e fazer uma live assim lá em casa, ó. Já que eu fico estompando todo mundo, eu vou fazer live deitado lá, estompando. Essa cambada de Zé Ruela desse sistema satânico, essa geopolítica defasada. Papa, guerra, Irã, geopolítica, Lula, fajuto, só os fracassados satânicos no poder. A democracia é uma farsa, já toma essa aí, ó. Ficar quieto aqui que se eu falar demais é capaz de cair a live do Felca. Inclusive eu falei pra minha esposa antes de vir pra cá, eu falei, é capaz até dos caras meter um shadowban na live do Felca só porque eu tô lá. Falei, fica vendo que vergonhoso, ele nunca mais vai me chamar. Você usa protetor. Pera aí que as mensagens estão passando muito rápido, deixa eu pegar no mouse aqui lá ele. Tem umas perguntas muito boas aqui que a produção separou. Certo. Xandão, considerando que um papagaio pode voar por longos períodos sem pausa e atingir uma altura muito acima do que se é esperado vindo de um animal de pequeno porte, se comparado a outras aves,
Rapaz, isso é uma pergunta de É uma Enem. pergunta longa, né? É uma pergunta de Enem defasado. A primeira parte você entendeu, né? Uhum. Quantos papagaios você acha que seriam necessários para te levantar numa altura de 5 km do chão durante 30 minutos suspensos no ar, com uma velocidade de aproximadamente 20 km por hora, levando em conta que todos esses papagaios estariam enfiados diretamente no seu cu? Ô, fala pra esse moleque caçar um serviço, velho. Fala pra ele aprender a carpinar um terreno. Não, O cara pra escrever um texto desse aí pra falar um negócio, é um satânico. Se eu for estompar ele aqui que nem eu estompo lá na minha live, sei lá, vai... Eu ia falar da mãe dele, aquela borbônica lá, ia falar quantos bardes d'água precisa tirar d'água pra ela continuar sobrevivendo. Eu não vou falar nada da mãe desse cafajeste, o cara mandar um negócio desse. Pior que eu achei que ia ser uma pergunta de verdade, velho. O cara desenvolveu tão bem a pergunta, falei, vai ter alguma coisa aí. O próprio produtor, liga aí, ó, o próprio produtor, esse é o rapaz que concebeu a pergunta, ele veio, ele ligou aqui. Oi? Fala aí. O convidado fica incomodado com a pergunta. O cara usa a foto, primeiro que ele usa a foto do anjo caído, né? Olha que cara totalmente esfacelado. O cara botou a foto do anjo. Olha, ele é revoltado. Olha a fotinho que ele usa. Vai, fala aí. Não, a pergunta foi feita pela equipe, no como um todo, porque a gente ficou horas pensando sobre a interação Não, dos dois. mentira. A Foi equipe uma- só reproduziu a pergunta que foi feita por você. Fala a verdade. Já tá errado já. Não. Zero interpretação. Não. Zero. Não, todo mundo da equipe estava presente naquele momento. A gente somos uma equipe muito séria. A gente pensa muito em como que vai ter toda essa interação com os convidados. Mentira. E você ligou pra falar isso aí? Não, é porque eu senti que você ficou incomodado com a pergunta. Eu fiquei nada. Imagina. Pelo amor de Deus. Pode ficar cegado, cara. Eu entendo aí que o QI sendo baixo, a pergunta também vai vir péssima. É normal isso aí. Não, mas Pode ficar de boa. somos pessoas extremamente qualificadas. Inclusive, essa pergunta a gente consultou uma bióloga pra gente poder elaborar essa Olha pergunta. só Que é que uma pessoa, legal. é uma pessoa que faz parte da equipe, que é formada em biologia e é uma bióloga. Mas o diploma é papel, só não quer dizer nada, né? Tá vendo? Ó? E prova justamente isso, né? Uma pessoa que passa 5 anos na faculdade de biologia fazer uma pergunta dessa, né? E ainda querer se gabar de diploma, pode parar, né? Acabou. Acabou a universidade mesmo, hein? É que essa resposta desviou um pouco da pergunta. E a pergunta sua de papagaio na bunda dos outros não foi desvio, não, né? Essa aí não tem desvio nenhum, não. Olha isso, irmão. O cara totalmente manipulador. O cara totalmente manipulador querendo fazer os outros acreditar que isso daí foi uma pergunta legítima. Vê se eu Mas mereço foi isso. uma pergunta Dirigir legítima. 4 horas na pista pra vir aqui receber uma pergunta dessa e tá o cara querendo manipular com a foto do Lucifer no WhatsApp dele. Ele tá com a foto do Lucifer, irmão. O anjo escondendo assim, ó. Eles tiram foto hoje, a selfie escondendo metade da cara, né? Eles imitam. É o Lucifer assim, ó. Bom, Tá obrigado, bom. viu? Obrigado pela pergunta. Foi muito boa. Pelo Obrigado, menos eu pude dar uma estompada. Tá. E tem mais perguntas desse rapaz que E ele pergunta assim, ó. Em uma sala fechada, onde você está se introduzindo a esse ambiente pela primeira vez, existem 50 pirocas na parede. Com quantas você se engasga, Super Xandão? Que moleque lazarento, né, rapaz? Não, é brincadeira. Vocês estão de sacanagem, né? Puta merda, velho. Com quantas aí? Você tá de sacanagem. Os caras querem que eu responda uma pergunta dessa mesmo? Não dá. Eu vou ter que apelar pra mãe do cara de novo, velho. Não dá certo isso aí. Não sobra por nada. A mãe dele já tava lá primeiro de todo mundo. Por exemplo, Xandão, se eu te pedir uma vitamina, você bate a minha com leite? Eu posso usar o leite da teta esquerda de sua mãe. Se funcionar, fazer uma vitamina dessa aí vai ficar boa pra caramba. E ele brinca com o cenário da live de forma muito inteligente e perspicaz. Ele coloca assim: Xandão, não sei se você conhece bem a região aqui onde estamos, né? Não. Mas se for reto nessa rua, tu vai dar aonde? Na casa da sua mãe, filha da puta. Vou dar o gigante guerreiro pra ela usurpar ele, seu morfético. Filha da mãe. Ai, caramba. Rentais. Faz sucesso. Eles fazem sucesso e eles não são mulheres, né? São desenhos animados sim, claro. por homens. Claro, São são homens desenhos japoneses. Já cheguei até essa época, porque o pessoal manda muito porque eu bato nessa tecla, daí eu fico sabendo, né? Digimon, do Pokémon. Tem. Tem Nossa rentais, senhora, tem tem. rentais do Pokémon. Aí já entra até nível de bestialismo, né? Que é uma coisa Bestialismo. extremamente satânica também, né? Porque o cara vê uma imagem de um negócio que é um bicho.
Só que bicho com peito, umas coisas assim sexualizadas. Pelo amor de Deus, o cara... Você tá louco. Os furries. É, furries. Você tá maluco. E daí ele... alguns hentais que o pessoal já viu, né? O pessoal, você tá dando muito detalhe. Você não... Na sua época de esportes aí... Não, isso aí foi foi por isso que eu ficou sabendo aí mesmo, conversando. Investigou. Um dia de noite você investigou, eu entendo isso aí. Você viu lá mesmo. Uma investigação que eu fiz. Tá certo. E eu não tenho tanto orgulho também. Estava sendo inserido no Haichu. No Haichu. Então, assim... Rapaz, mas Haichu é o nome... Raichu tem uma menina que eu conheci, acho que tem o nome de Raichu. Será que vem disso aí, então, de Pokémon? O Raichu? Agora eu lembrei desse nome, você falou esse nome, eu lembrei disso. Pikachu. A evolução do Pikachu é o Raichu. Ô, louco. Os caras dando risada. Não sei se é Raichu lá o nome da menina. A menina é gente boa lá que reage aos meus ídolos. Os caras pediram, Ganka Raichu. A Martina, inclusive, ela... a coisa, ela funila tanto, né? Eu acredito. Eu tenho de louco pra tudo. E a Martina, inclusive, ela vendeu algumas calcinhas usadas, né? Pra audiência dela. Você tá zoando, é sério isso? Você tá falando, né? Tá maluco. Pra você, juro. A partir do momento que seu dinheiro serve pra comprar um negócio, você entende? O dinheiro é demoníaco, cara. Não serve pra nada. Nossa moeda é uma porcaria. É mentirosa. Olha isso, irmão. É loucura. E daí ela vestia as calcinhas, ia treinar. Não, juro pra você. Suada mesmo. Ia treinar suada, ficava uma semana com a calcinha. Só faltava escrever na cara, cloreto de sódio. Então, satânico. Daí ela pegava e escrevia uma cartinha. Falando assim, oi, essa é minha calcinha, seguidor tal, não sei o quê. E vendia por R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000 pra comprar a calcinha da Martina. Nossa senhora, cara. Então, você entende, ó. De novo, por que ela fez isso daí? Porque ela sabia que ia vender. Ela tinha certeza plena de que ia vender isso daí. Essas pessoas sabem, né, que tem público pra tudo hoje em dia. As pessoas, por terem distorções brutais na sua mente, principalmente de natureza sexual, elas literalmente compram e acessam de tudo. Tem de estímulo, fetiches, né? Fetiches extremos. Porque tem coisas absurdas. Então, extremos. Tem coisas que são absurdas demais, né? O que você acha, por exemplo, de quem gosta de... são dois fetiches que eu tenho interesse em saber o que você acha, né? Enemas, né? Enema é um negócio lá que os caras enfiam o cabo no rabo. É isso? Tá maluco. Isso aí, os caras totalmente. Os caras querem se desvirtuar. Tem um fetiche que eles colocam alguns cabos mesmo, alguns canos, né? Não é cabo que dá eletrochoque também, não, né? Não, é uma tubulação. É cabo, né? Tubulação. De que livro que você tá lendo isso daí? Você falou que você tava estudando. Que livro que é esse aí? Puta livro bom, cara, cheio de detalhes assim. Que negócio é esse aí? Por exemplo, um fetiche que inclusive, é um dos fetiches mais comuns. Cuckold. Você sabe o que é o cuckold? Sei, eu sei. É aquele lá que os caras querem... Eles querem ser humilhados pelas mulheres deles. Não. São homens que gostam... tem uma certa relação, mas são homens que gostam de ver... de que a mulher... com outros homens. É um casamento, o homem está casado com a mulher e ele gosta de que outros homens transem com as suas mulheres para a satisfação individual do cuckold, do homem que tem esse fetiche. Caramba, moleque, isso é papo, sério mesmo. Esse cara é nojento, né, cara? É verdade. Não, eu sinto... Você tem um embrulho assim no... Claro, você tem com certeza. Você tá dando risada aí, rapaz? Você tá louco? Só que é muito comum. Claro. E o que você acha aí dos cuckolds aí? Eu realmente não sei, assim, realmente destacar qual que é a motivação primária da pessoa. Mas eu vejo sim que a essência voltada pro erro nesse caso é uma desordem espiritual mesmo. É uma pessoa que passou de forma sistemática durante toda a vida, utilizando de todos os estímulos possíveis para sexualizar o cérebro dela. Não se contentava com absolutamente nada. E quando chegou no momento de ter ali uma relação, uma coisa séria com alguém, como não se satisfazia com absolutamente nada, que é normal, ele acaba buscando por esse tipo de desvio. A pornografia, ela é usada como arma de guerra. Hoje, para você escravizar uma população, você não precisa atacar bomba, você não precisa matar gente, não se trata disso. Se trata de controlar a mente da pessoa. E eles sabem disso desde que o mundo é mundo. Faz sentido, cara, concordo. Então, cuckold... Nossa, nojento. Não demais. É based. Nojento, por favor. Quem tem esse tipo de... Cornos não é based. Oh, pelo amor de Deus, tô falando sério. Isso daí, você tá pisando na cara do criador. Não façam isso, não. E quem gosta de chupar pés não é based. Podólatras não é nada based. Rapaz, mas isso aí de chupar pés é uma coisa também, eu não sei, né? Não, aí daí também, é legal. Não é que é legal, é que isso daí...
Eu acho esquisito, eu particularmente acho esquisito, eu não vejo. Mas isso daí perto do que a gente tá falando, isso não é nada. Isso daí dá pra considerar normal. O cara tá lá com a mulher dele, tasca ali a língua lá no pé dela, lá, sei lá, né? Aquela lapa de chulé, aquele pé preto lá. Né? Às vezes é o jeito dele falar que ama, tá vendo como eu amo? Ou a mulher, né? Se isso daí, se eles se sentem bem, né? Se eles não se corrompem, não são corrompidos, eles fazem isso daí lá dentro da casa deles, o problema é deles, né? Não fazendo do meu lado, tá bom. O que você acha de mim, por exemplo? Porque eu sou um homem... Sacou? Agora você vai perguntar o que eu acho do que você fala do ponto de vista do geral, falando assim? Tipo, Não, a princípio, quando... É porque eu sou um homem que tem aspectos femininos, né? Tem aspectos femininos. Eu tenho, por exemplo, 300 de texto. Mentira. Tenho. Eu fiz exame com o doutor do Cariani, inclusive, eles me fizeram o exame. Subiu uma suspeita de que eu tenho síndrome de Klinefelter. Por exemplo, o homem ele tem XY nos cromossomos, né? Tá. E a mulher tem XX. Eu tenho XYX. Sim, já ouvi falar. Então eu tenho um cromossomo a mais feminino. Mas no seu caso... X feminino a mais. Mas né? no seu caso dá pra ver que o predominante é o masculino, né? Antes de mais nada é Você XY, acha? certo? Porque agora que você falou sobre isso, que eu parei pra prestar atenção, eu nunca tinha parado pra prestar atenção nisso. Pra mim, você era um cara, assim, normal, só que com as suas particularidades. Uma postura um pouco diferente. Cada um é de um jeito, né? Eu na escola tinha... Eu sei porque, tipo, na escola eu estudei com tanta gente diferente. Pra mim, hoje eu nem presto mais atenção nisso. Cada um tem um jeito de falar, um jeito de gesticular. Do que eu vejo agora que você falou sobre isso, faz sentido porque eu percebo que você tem uma certa delicadeza pra falar, por exemplo. Percebendo aqui agora, conversando com você aqui, eu tô falando, né? Não você enquanto você tá no personagem do Felca. Talvez isso tenha a ver com essa condição sua. Mas, do geral, quando eu bato o olho assim, olho pra você, eu vejo você como um cara normal. Um cara que tem cabelo grande normal, que tem uma postura... Você tem um comportamento um pouco diferente, dá pra ver que você é um cara mais introspectivo. Eu tenho você não tem, por exemplo... Hã? Não, pode continuar. Não, sei. Que mané, você sacou seios. O shape lá no Cariano, você tava... Não, mas eu tenho seios. Você tem um pouco? Sim. Você tem a... Inclusive, eu vou ter que... O doutor do Cariano, ele me marcou uma cirurgia de remoção mamária. Arranca fora aí, acabou, velho. Eu não vejo tanto assim, não, pra falar que você é andrógeno. Eu não falaria que você é andrógeno. Não. Você sabe por que essas coisas acontecem, né? Biblicamente falando, né? Por que nós somos diferentes assim, temos particularidades genéticas falando, né? O Vande tá ligando aqui. Pera aí, o Vande é rapaz da equipe. Eu tô conversando coisa importante. O que foi, Vande? Eu queria falar uma coisa pro Xandão. O que você quer falar pro Xandão? Fala aí, irmão. Primeiro que eu me senti ofendido, você falou da minha mãe. Qual que é a segunda? E segundo, do que adianta a gente fazer pelo caminho difícil, pelo caminho da paciência e tudo mais, se quem não tá nesse caminho tá conquistando mais coisas. E paciente, se as outras pessoas, quando não fazem isso, conquistam mais. Essa pergunta ela tá um pouco errada, né, do meu ponto de vista, porque das pessoas que eu vejo hoje que são bem-sucedidas, tanto financeiramente falando quanto espiritualmente, são pessoas que passaram por um processo bem árduo. São pessoas que ralaram muito, estudaram muito, trabalharam muito. Para constituir família, então, nem se fala. Agora, se você tá falando que o seu conceito de bem-sucedido é ganhar dinheiro e abrindo mão de princípios para isso, se você quer dizer para mim, por exemplo, que uma Virgínia da vida, essas pessoas que divulgam coisas erradas, são bem-sucedidas, se para você o significado de sucesso é puramente material, então aí não tem o que eu te falar. Você vai ser um cara que vai viver segundo as regras do seu Deus, que é o dinheiro. Você vai acabar quebrando a cara. Em outras palavras, é isso que vai acontecer. No final, o final trágico que acontece é esse. O problema é que as pessoas... Tem muitas pessoas que não quebram a cara, tanto mas como você sabe que não quebram a cara? Empresarial, quanto na questão de relacionamento. Então, é o que eu tô falando, é uma questão de semântica isso. O seu conceito de bem-sucedido, ele é diferente do que eu tô explicando aqui. O bem-sucedido não tem a ver com ganhar dinheiro. O que mais tem são pessoas multimilionárias que estão depressivas. Olha o Whindersson Nunes. Pode ter o carro que quiser, ele tem dinheiro, tem tudo, é um moleque que tem inteligência, inclusive, para fazer o trabalho que faz, é um cara bom em fazer o humor que faz, mas olha o jeito que ele tá. Pessoas que vivem só para conseguir dinheiro, você pode reparar, um dos objetivos primordiais delas é mostrarem para as outras pessoas que estão felizes. Elas querem mostrar para você a todo custo que elas estão com os carros mais caros, elas compram as casas mais caras, você vai ver a vida pessoal da pessoa é um fiasco.
é depressiva, toma remédio pra caramba, a mulher não ama ele de verdade, a mulher às vezes pega os bens dele, termina relacionamento, o filho vai pra um lado, o outro filho vai pro outro. É isso daí que eu tenho pra falar. É que ainda assim, tem pessoas que optam pelo certo, tanto, por exemplo, a questão de ganhar dinheiro de forma honesta, sem querer afundar ninguém. Sim. E sem querer oferecer futilidades. Sim. E, por exemplo, tem pessoas que entregam o seu amor a outras pessoas sem esperar algo líquido, momentâneo. Não, eu ia falar pra ele que eu tenho essa convicção no meu coração, graças a Deus eu a tenho. Eu nunca coloquei o dinheiro acima de tudo na minha vida, jamais. Pelo contrário, eu acredito que eu sou merecedor daquilo que... o que eu ganho em termos financeiros é apenas um reflexo do valor que eu agrego para a sociedade, entendeu? Para o público que me acompanha. Então, se eu ganhar R$1.000, para mim tá excelente, eu vou viver com R$1.000. Se eu quiser expandir minha renda, eu vou trabalhar de forma mais árdua ainda, de modo honesto e sincero, para ampliar um pouco mais, né? Mas para mim isso não serve de nada, entende? Eu não vou mudar quem eu sou, me afastar de Deus para isso, me afastar da verdade para isso. Enfim, isso vai longe, né? É uma conversa que vai longe. Uhum. Tem mais algo a falar? Ô, querido, você ligou aqui pra gente e você assina o OnlyFans? Não. Hã? Não. Você não assina o OnlyFans? Não. Não, né? Não. E o que você acha do hentai? Eu acho que o hentai é uma obra do demônio, cara. Bom, então você tem aí uma Tá mentindo uma régua... esse porra tá mentindo. Ele Esse é o rei do OnlyFans. Faz sentido. Eu não assino nenhum OnlyFans. Não assino Pior que eu tô OnlyFans. mentindo. O Vand eu conheço, ele é macaco velho, né? Eu pego e falo assim, ô Vand, essa menina aqui de Taiwan aqui, que não sei o que, ela abriu um OnlyFans. Ele falou assim, ô querido, eu já tenho a conta, o acesso dela. Tem uma coisa aqui, ó, só peço licença pra fazer uma observação muito boa aqui, né, que a gente tava batendo esse papo aqui, né, do que é ser uma pessoa bem-sucedida ou não, né, dentro de conceitos diferentes aí, se acredita em Deus ou não. Viu, só pra falar pra ele aqui, só. Uma coisa legal de você pensar é o seguinte, né, talvez você tenha querido dizer o seguinte, o que adianta uma pessoa não viver para Deus, né? E, consequentemente, ter uma vida mais fácil e sem tormentos, né? Porque se ela não é de Deus, ela tem uma vida mais fácil e supostamente sem tormentos, né? Ela acha que tá bem. Então, o que adiantaria ela se voltar para Deus nesse cenário? Se por esse caminho ela tem tudo do melhor, do mais fácil possível, né? A questão aqui que você tem que pensar o diabo, ele não atormenta quem já é dele. Tem isso daí também pra parar pra pensar. Tem uma frase, inclusive, que se baseia justamente nisso. Ela diz assim, ó. Se o diabo não tá te atormentando, se pra você sua vida tá toda certa, tá tudo bem, você tá ótimo, é porque tem alguma coisa errada. Porque não é pra tá assim, entendeu? Constantemente a gente tá sendo atropelado por coisas ruins, por conta do pecado estar nos nossos corações, entende? Uhum. Então, em tese, a gente sempre vive tendo esse estímulo pra pecar, pra fazer algo errado. É uma coisa interessante. Se você tá tudo certo na sua vida é porque o diabo já te tem e tá te facilitando essa caminhada na Terra. E aí, Eu entendi. Entendeu? Entendi. Sim. Quer falar mais alguma coisa? Não. Se fuder então. Vai se fuder então. Pronto. Boa. Foi boa a pergunta sua, viu? Bacana. Pode ser assim? Eu me senti contemplado. Tá. Que bom, cara. Boa. O Vand é um camaleão social. Pra cada pessoa que vem aqui, ele é uma pessoa. Enquanto eu tava tentando fazer as coisas pelo certo, tudo escorria nas minhas mãos, mas se eu olhava para as outras pessoas, elas estavam conseguindo as coisas. Então eu ficava pensando assim, pô, será que é eu que tô fazendo o errado? Você pode ter plena certeza do que eu tô te falando, cara. Você tá conquistando muito mais do que todas elas. Se o seu conceito de conquista for aquilo que é material, você pode ter certeza do que eu tô te falando. Se essas pessoas estão conquistando coisas materiais, sendo corrompidas, você, sem se corromper e conquistando aquilo que é de direito seu, de ordem divina e verdadeira sua, que foi feito pra você, não importa se é na magnitude que você esperava ou não, se é igual ao que as outras pessoas estão recebendo ou não, você pode ter certeza que você está na frente delas, porque a espiritualidade e a verdade, a sua salvação, ela vale mais do que qualquer coisa, irmão. Mas a verdade, ela sempre vai direcionar você pro mesmo lugar. Todas as pessoas vão pro mesmo lugar, segundo a verdade, entende? Mesmo que seja por caminhos diferentes. Bom, você tem mais algo a perguntar? Não vai perguntar não vai perguntar não, que isso aqui não é fala que te escuto não, porra. Isso aqui não é o fala que te escuto não, cara. Para de ligar, viu? Para de ligar que já deu, tá bom? Pode ser? Pode ser. Pronto.
Cara, foi o primeiro a falar isso, foi uma das lives mais longas aqui de convidado, tá? Legal, cara. Porque Deu pra tem muito agregar aí? assunto, Foi bom? Achou bom? Deu pra agregar e vou te falar a verdade, cara. Você tá convidado pra vir outro dia porque eu sinto que teve mais coisa que eu não podia conversar. Você é um cara muito... tem bastante coisa que dá pra falar mesmo, rico né, cara? de conteúdo, Obrigado, né? você também. Mas é porque você desenvolve bem, né? É. Você dá, é lógico. Poxa, obrigado, se eu tivesse aqui cara. falando pra uma parede, não ia ter fundamento nenhum, entendeu? Tipo assim, Sim. porque chega uma hora que não tem... Xandão, seu presente, querido. Oh, muito obrigado, viu? Inclusive, quero parabenizar vocês, viu, por ter casado. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Viu? Obrigado que mesmo. vocês sejam muito Obrigado. felizes, que vocês tenham... Formem uma família linda, se Deus quiser, que vocês Se Deus tenham quiser. uma Claro. vida longa aí de muita felicidade, viu? Muito juntos. obrigado. Desejo tudo pra você também, tudo em dobro. Pra você e pra sua família, tudo de bom sempre. Você é um Obrigado, bravo. cara. Obrigado mesmo. É. Você é um cara querido, volte sempre. Veja Muito obrigado. seu presente aí. E tinha as donates também, que felizmente não vai dar tempo as donates. Gostei. É tudo coisa excelente. Aí, ó. Tadala fila Esse aí é pra você usar. e aí, uma Blowtex. Essa fase eu já passei dessa aqui, né? porque Eu não você- tenho mais por que usar a capa do Batman, né? Porque você falou que ela... Tá merda, eu não tava esperando um negócio tão legal assim. Pra você ler. Caramba. Porque você Obrigado. falou daquela história com as advogadas, um rolo, Sim. um rolo Vixe, macabro. Maria, isso aí, um rolo- macabro. Eu não entendi Vai nada, dar, mas um remédio. Ô, outro, isso aqui é outro. presente, Mas claro. caramba, pai, que isso, velho. Outro presente, isso. Ô, olha que aí legal. sim, cara, é uma camiseta. Ah, uma camiseta aí, Deixa ó. eu ver, tá parecendo que é, né? Daí você usa o Tadalafila você sabe como que faz pra usar, né? Ah, esse aí esse é tranquilo. O que Uma tá camisetona aqui, ó. Ah Aqui lá. tá, na parte da Xandão, frente, né? é a Donate. Xandão, você tem TDA, testosterona demais além do homem. Aí, ó. Você tem TDAH? Essa frase ficou icônica lá na live, pô. A molecada sabe, a molecada que acompanha a live lá sabe. Base, tá? Com certeza. E TDA, faltou o H. Faltou o H. Aqui, Ah, né? mas... Bom, é Tá o mesmo. bom, deu pra entender. Que Muito obrigado, fez as viu? perguntas. Muito obrigado mesmo pelos eu, presentes, cara. pela maneira Muito que você me obrigado. tratou aí, pela Imagina. zoeira. Xandão, obrigado, pessoal. Um beijo pra todos vocês. Tamo junto, rapaziada. Vão nas redes do Xandão, viu? Boa noite, Obrigado pessoal. vocês, obrigado aí todo mundo que acompanhou. Um abraço aí, fiquem com Deus, rapaziada. Feel my heart Força e honra, tamo junto. adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.